Aparentemente não. Então eu vou colocar aqui esse vídeo filmado. Importante iniciar com esse registro, porque a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo, ele está acontecendo, está na nossa porta. E eu vou te pedir uma rapidíssima gentileza para a gente começar a dar uma porrada nos pelegos. 1 minuto e meio para pegar uma água, pode ser bem rapidinho? Vai lá, vai lá. Você sabe, Angélica, que tem aí quase, a gente está se aproximando de 1.400 pessoas nos vendo ao vivo apenas no YouTube. Eu peço... Isso aí, vamos lá. Porque tem que... Angélica, tem que descer a lenha. Aliás, ontem quando eu... Vai lá, pega a sua água. Aliás, ontem quando eu conversava com você, eu falei, Angélica, desce a lenha impiedosamente nessa pelegada aí, porque não dá, gente. O que eu ouvi aí, eu não vou fazer spoiler. Não vou fazer spoiler do que a Angélica vai comentar. Mas assim, é inédito. O nível de cara de pau do pessoal é algo inimaginável. Eu peço então que você que está vendo esse vídeo, as milhares de pessoas nos assistindo nessa manhã, que você curta esse vídeo no YouTube se você está vendo nas outras plataformas, Facebook, Twitter, VK, Periscope /Twitter, que você vá rapidinho lá no YouTube, deixa sua curtida, compartilha esse link e deixe o seu oi no chat, está vendo depois do replay, deixe o seu oi nos comentários regulares e mais um pedido, hein? Responda ao oi de outra pessoa, preciso fazer essa interação, curta o comentário. Aliás, gente, faz aquela coisa da tripa, pega um comentário que já está com o comentário de alguém, bota o seu embaixo, vamos ver quantos comentários a gente consegue colocar na mesma tripa. Eu mesmo sempre começo uma tripa, né? O primeiro comentário que eu deixo lá fixado é o do Duplo Expresso, do próprio perfil, com os links, né, nas demais plataformas, e aí eu respondo com o meu perfil pessoal, vamos mais, já vai outra pessoa, Alexandro, e tal, e não sei o que, comentando, vamos fazer uma tripa, ver quantos a gente consegue colocar na mesma tripa, gerando, e curtindo o comentário do outro, pra gente fortalecer essa rede e tentar contrabalançar, na medida do possível, a sabotagem do YouTube. Aliás, Angélica, eu não sei, você e o Mário Maestre, né, que comentam às quintas-feiras, vocês costumam ser os mais sabotados, os mais roubados. A diferença, o delta entre o que a gente vê no Social Blade e o número que eles chutam lá para baixo, vocês são sempre os mais roubados. Eu não sei o que incomoda tanto no YouTube a palavra de Angélica Lovato e Mário Maestre. Pois é, e aproveito para deixar aqui também meu grande abraço para ele, agradecer a referência que ele fez hoje, a recíproca é hiper verdadeira. Muita admiração pelo maestro e sempre tenho o privilégio de assistir aqui antes de entrar. Então, eu queria destacar essas duas coisas. Vamos dar porrada na pelegada aqui, porque não dá, é uma questão que eu acho que passou de todos os limites, né? Tá sensacional a capa do programa hoje, o Marcos. Um agradecimento especial ao Humberto, que faz as ilustrações. Genial, hein, Humberto? Parabéns. Adorei, Humberto, adorei. Porque olha só, né? Ficou uma coisa... E você fez aquele programa original ontem, né, da questão religiosa, botando esse debate também. Aí hoje os comunistas, você abriu fazendo a crônica assim, muito atinado. Então eu acho que isso, para a gente começar a dar a porrada... Existe a síntese, hein, Angélica, que é o comunista italiano. Ele é comunista, mas vai comungar e papar a hoxa no domingo com a mama. Mas isso é muito bom, poxa. A gente tem que fazer a luta, entendeu? Claro que tem diagnóstico, tem consequência política de diagnóstico. E aí queria dar estoque para o Expressionauta, né? A gente aqui vai denunciar hoje um ato obsceno, um ato indecente, um ato vergonhoso, um ato de traição da classe trabalhadora, que é o ato do 1º de maio, feito pela CUT e demais centrais pelegas. É o fim da picada, acabou. Se alguém daqui para frente, que tem uma dignidade de querer ser de esquerda, ainda ficar me lembrando que o Lula fez o Bolsa Família como uma desculpa esfarrapada, que sempre foi, dessa questão de justificar o 1º de maio, a foto é um horror. Eu ia até te mandar para você pôr na tela, mas não merece ser posta na tela. A não ser para decepção total. Angélica, tu quer espantar nossa audiência, cara? A gente aqui lutando contra a sabotagem, tu quer botar essa foto no ar, a gente vai ficar sem ninguém aqui. Essa é para esconder. Mas assim, você olhar para essa foto do 1º de maio, sabe que é as fotinhos todas rindo. Dilma, Lula, Maia, FHC, Ciro e a quem eu vou deixar aqui publicamente por ser do meu partido, um veemente repúdio, Boulos. Eu deixo aqui meu mais veemente repúdio à presença do Boulos, não só nesse cartaz de chamada, como no palanque, com essa canalha da política brasileira, a título de sustentar um regime podre. É por isso que ele está lá.
as pessoas que ouvem o Boulos, no meu partido, ele veio para o PSOL, ele foi candidato à presidência da República. Eu não posso deixar de registrar isso aqui, ainda mais no nosso partido, que é um partido de tendências, onde as tendências vão se construindo, onde a tendência majoritária banca o Boulos, ele vem aparecer na foto do lado dessas figuras horrendas que votaram no Congresso, que manifestaram no Congresso, que articularam no Congresso uma votação contra todos os trabalhadores, e faço questão também de falar os 7 nomes dos 7 senadores do PT que votaram na PEC 10. Todo mundo sabe que eles votaram? A grande maioria sabe, mas vou falar os nomes, tem que registrar, para você nunca mais esquecer. É do PT: Humberto Costa, Jacques Wagner, Jean Paul Prats, Paulo Paim, Paulo Rocha e Rogério Carvalho. Tem que dizer nome e sobrenome. Gente do PSDB votou não para essa PEC. Então, a gente... Olha, disso eu não sabia. Gente até do PSDB votou contra. PSDB de Amazonas, Plínio Valério votou não. Gente de outros partidos que são também... A PEC da Faria Lima, como nos falou o Gilberto Bercovitch. Exatamente. Então, assim, não dá para ser conivente com isso. Eu não ouço mais, eu tinha alguma paciência para explicar, quando é da população e vem falar do Lula, etc. e tal, a gente que é aí de partido, de sindicato, que estamos numa corrente, a gente tem que ter a maior paciência com a população. Agora, se vier alguém, militante de esquerda, já configurado, me falar do Lula, não tenho mais paciência. Porque se até o Boulos, que é do nosso partido, tá nesse cartazinho canalha, pelego dessa CUT, não tem mais o que esconder. Então, assim, queria dizer para o Expresso Náutico que meu bate-bola com o Rômulo começa muito antes do programa, né? 2, 3 dias antes para pensar o programa. E eu adorei a sugestão, falei, Rômulo, o meu tema vai ser esse amanhã, 90% desse belíssimo título é do meu camarada, hein? Rômulo Maia. Isso aí. Não era para usar máscara, pelo menos? Interrogação. Que nada, Peleguizo mostra toda a sua cara no ato do 1º de maio. Ato indecente, repito, obsceno, vergonhoso. Então, eu acho que é nesse bate-bola, é nessa construção que a gente está aqui, com as eventuais diferenças que a gente possa ter. Você falou do Dostoiévski, você sempre fala de uma situação que a gente está colocado, e o que depois do diagnóstico a gente tem que fazer, mas onde a gente está junto é no aqui e o agora, e o aqui e agora, como eu tenho tentado insistir muito nesses últimos programas, por pedido mesmo das pessoas diante de uma crise, a gente não pode se colocar fora do aqui e agora. E, Rômulo, alguém dessas centrais sindicais, mesmo as que romperam, as 2 que romperam com a unificação, romperam atrasado, não tinham nem entrado, tá certo? Com essa articulação do 1º de maio, alguém está chamando a greve geral? Alguém está aproveitando uma grande parte do setor dos trabalhadores paralisados para chamar a greve geral, Rômulo? Ninguém. E aí a gente vai se acostumando com pouco, aquela coisa da resistência, vai indo contra a parede, quando você vê, você cai ali atrás, naquele muro que tem, porque o muro caiu ali e você foi para trás. Você não vai conseguir nem mais ir lá olhar os caixões de 150 por dia e abrir para ver se está o seu familiar. Não é só quem morreu de corona que não pode enterrar os seus familiares e fazer uma última homenagem. Tive uma amiga muito dileta, que eu gosto muito, amo, de verdade, perdeu a mãe bem no início por uma outra doença. Ela não pôde levar, né, os amigos da mãe para a homenagem final. Esse momento está mexendo com todos nós de uma maneira que é um assinte, Rômulo, em plena crise do corona, a maior crise econômica, ou igual, ou maior que a dia 29 que nós vamos ter, não chamar a greve geral e botar o Maia, o FHC, o Toffoli no mesmo palanque. Olha, mas nem naquela salada geral que foi as diretas já, que era um movimento necessário, embora muito mais pelo lado político do que econômico na época, não fazia nenhuma denúncia econômica, era o papo lá da democracia abstrata, já era ali, mas nem naqueles momentos subiu gente tão indigna em palanque, e não era palanque de 1º de maio. Era um movimento político de diretas já, subia quem estava afim das diretas já, nem que fosse a articulação do Tancredo para depois ser eleito indiretamente, essa vergonha que é a figura do Tancredo, por alguns comemorada, né? Não por mim, não por muita gente que tem essa visão. Então, assim, não dá para começar a não ser dizendo isso, né?
E eu acho que, como sempre diz meu amigo Maurício Molinari, ele fala, pô, Angélica, é a degeneração total do sindicalismo, é a derrota do sindicalismo, não da classe operária. É aí que eu acho que a gente tem que diferenciar, o que não significa que não seja uma situação muito difícil para a classe operária, e acho que todos os personagens sabem aqui que quando eu falo operário, eu estou falando de todo trabalhador, né, de todo o conjunto dos trabalhadores, mas eu uso a palavra operário por causa que a gente está pregando aqui que é necessário resgatar uma política operária. Então, veja, falei o nome dos 7 senadores do PT, da presença, inclusive, de uma das lideranças do meu partido nesse falante vergonhoso, isso tem que ficar registrado, isso internamente a gente também tem que levar, porque afinal tem correntes de esquerda, mais à esquerda dentro do PSOL, que não podem ficar quietos diante disso, e não é possível. Esse meu mais veemente repúdio com essa fotinho do cartaz da CUT e de tudo aquilo que é o anúncio, olha, o anúncio é descaradamente assim, né? Vou pegar aqui para não errar, né? É assim, 1º de maio solidário, daqui a pouco eu vou detonar essa palavrinha. Em defesa da democracia, um novo mundo é possível. Olha só, né? Sabe o que parece? Não parece aquele chamado do Rock in Rio? Não é Rock in Rio por um mundo diferente? Não, parece chamado do Rock in Rio isso aí, Angélica. Tá até pior que o Rock in Rio Bombom, mas aí é uma outra questão. O 1º de maio unificado das centrais sindicais, Frente Ampla em defesa da democracia brasileira. E embaixo o anúncio, Dias Toffoli, FHC, Maia. Falei, não, será que eu morri num lugar e revivi em outro? Tô no inferno, né? Aquele inferno que a gente já ia. Então, e sabe o que é destacado nesse cartaz, nessa chamada? A solidariedade de classes. Não é a solidariedade de classe no singular, de classes, qual? A minha classe mais alguma? A minha classe, que é a dos trabalhadores, ela não pode se unir com a outra, que é a burguesia. Então, é descarado e ainda vem uma chamadinha assim, precedido pela coleta de alimentos e doações pelos sindicatos, distribuição aos mais pobres e necessitados, em defesa da vida, dos direitos e da democracia. Parece aquele programa mais canalha, né, que a esposa do FHC fazia quando ela era primeira-dama, com aquele papinho, né, da distribuição solidária para os pobres, né, e oprimidos do país, fazendo coisa pior do que a própria direita, né, porque a miséria social da direita, pelo menos, tem hora que ela é um pouco mais rica, no sentido da quantidade de culpa que eles têm na consciência, para poder destinar ainda mais situações. Então, ninguém está falando de greve geral, certo? Ninguém está escrachando esses convidados do falante, parece que eles são aqueles que sempre estiveram do nosso lado no Congresso, e esse pessoal quer salvar o sistema. Esse sistema mata os trabalhadores. Aí eu quero salvar o sistema, e chamo os caras do sistema, chamo o Supremo, chamo... Veja que a gente fala o sistema petucano, FHC e Lula no mesmo... É o Supremo que acabou de decidir que a redução de salário, a demissão, tudo isso não precisa mais da homologação do sindicato, né? Não precisa mais ser coletiva, a redução de salário e tal, que pode ser negociação individual do patronato com aquela pessoinha lá que está vendo o desemprego galopante, né? Não quer você, tem 10 pessoas na fila, né? Vendo seu companheiro e tal, ou companheira perdendo o emprego também, com medo da situação do coronavírus e tal, essa pessoa não tem nenhuma alavancagem. Acho que nunca, quase, ou poucas vezes na história do Brasil, a gente viu o indivíduo trabalhador com menos alavancagem, com menos poder de barganha do que nesse momento. Esse Supremo Tribunal do Toffoli, ele foi esse que decidiu semana passada, né, inclusive de uma forma aqui que foi detalhada, prevista inclusive pelo Gilberto Bercovitch, de manhã e de tarde veio a confirmação, exatamente com os votos que ele comentou, isso na semana anterior. E é o Maia das reformas ultraliberais, o que chega para os deputados, conforme o testemunho do deputado do seu partido, Glauber Braga, falou na sua rede social, no dia seguinte veio aqui e confirmou, falando, olha, o Rodrigo Maia chega e fala o seguinte, olha, ou vocês votam o fim da Previdência, o fim da CLT, ou então tem o golpe militar. Ou então vai ter o golpe militar, vão sair os tanques e tal, então tem que votar. Ai, meu Deus, deixa eu votar tudo menos o golpe militar. Aí o golpe militar é dado sem disparar um tiro, sem sequer o cabo e o soldado, Angélica Lovato. Putz, aí é vergonhoso para nós. Então, assim, está muito difícil na nossa situação denunciar uma questão que nós estamos falando há tanto tempo, a gente tem insistido num dado diagnóstico, quanto essa questão
do petismo, do lulismo, de tudo aquilo que muitas pessoas, como você mesmo falou, né, tiveram que fazer esse luto, né, de perceber que com tudo que podia estar acessível para a denúncia não aconteceu. E eu não Angélica, só para ilustrar e expressar nota testemunha, até você que já estava aqui no programa, né, eu tenho o maior carinho, continuo tendo carinho, né, pela pessoa do Lula, sou grato, aí tem uma divergência com vocês da Revolução Brasileira, acho que teve avanços importantes no governo dele. Agora, a última coisa que faltava para eu falar para o Lula, muito obrigado pelo que você fez, né? Como se fosse assim, o pessoal já com o Josué falando para Moisés, ó, você trouxe até aqui, mas infelizmente daqui, nesse momento, para o momento histórico que a gente está, as capacidades que você tem de negociação, composição, que resultaram nas coisas ótimas que a gente conseguiu no seu governo, infelizmente não é mais o momento. Então, pelo constrangimento que você tem, até do software que você roda, lá de 88, da composição, do diálogo, infelizmente, pelas pressões aí do pessoal ameaçar seus filhos e tal, não tem mais. E assim, para mim, a realização final, a aceitação dessa realidade, foi, como eu relatei aqui, e todo mundo acompanhou ao vivo, a questão dos documentos na Suíça. Naquele último momento, que foi a chance em que ele teve aqui, né, numa visita que foi por uns dias, tal, e a gente avisou antes, falamos interlocutores comuns, eu sei de vários interlocutores que foram cobrar o ex-presidente Lula, falou, poxa, presidente, eu sei de, Angélica, eu sei de altas lideranças da CUT, dessa CUT que você mencionou, falaram, poxa, presidente, o senhor pode pegar isso lá que, pô, embaralha, né, mexe o jogo político e tal, a gente está tão desfavorável, tudo contra a gente, o senhor não vai pegar isso? E aí, para esse pessoal da CUT, aí uma alta liderança dos bancários na CUT, aí ele falou, não, eu vou sim, vou pegar. Mas aí veio e não pegou. Ah, pessoas da política, também pessoas do PT, e aí depois veio aquela história. Ah, bom, eu não quero entrar nesse mérito, mas falou assim, ah, não, vai que eu pegue e, no que me concerne, bate com o que está em Curitiba e tal. Aí me passou uma situação assim, de descontrole, né, que a gente não pode ficar dependente disso, pendente disso, como fala. Então, eu até quero tirar esse ônus dele. Eu quero que ele curta o restante da vida dele com a felicidade que ele merece, com a companheira que case, entendeu, e tal, que vá curtir. E sendo grato, e obviamente que a gente pode se aconselhar, uma pessoa com uma experiência e vivência política muito grande, sempre tem a contribuir. Agora, o papel de liderança, primeiro, pelas aptidões dele, que fizeram sucesso dele, nesse momento, é aquela história, Angélica, às vezes não, dependendo do momento, o que é uma virtude é um defeito, e o que é um defeito vira uma virtude. Então, esse software dele, do PT de uma forma geral, até do próprio Zé Dirceu, da composição, da conversa e tal, esse momento exige ruptura. E para mim foi duro também chegar a esse diagnóstico estrutural, Angélica, porque a minha matriz, meu pensamento é social-democrata, e eu achava, não, dá, não, a composição tal, foi o que eu vi de maior desenvolvimento humano. Mas eu fui sendo empurrado, a despeito da minha vontade, eu fui sendo empurrado para ver que realmente é a hora de uma ruptura nesse momento. E, infelizmente, o Lula não é essa liderança da ruptura. E eu quero que ele seja feliz no restante da vida dele. Vou sempre procurar saber como ele está, rezando para ele estar bem, grato. Mas, nesse momento histórico, infelizmente, não dá. Né? Não dá. E eu, assim, a última chance que eu dei a mim mesmo para falar, não, vale a pena ainda ir atrás, foi aqui em fevereiro, março, a história dos documentos do Odebrecht, e ali ele não foi. Mais uma coisa que ele podia enfrentar. Ele não é do enfrentamento, ele não enfrentou no sindicato, ele não enfrentou nessa questão dos documentos do Odebrecht, não enfrentou o judiciário na Lava Jato. Então, ele é o líder de quando composição é possível. Quando composição não é possível, infelizmente, né, não mais. E é isso que um momento de crise traz para a gente, a realidade dura e crua. Se a gente já acompanhava e já entendia e já perspectivava por acompanhar a realidade que ele não ia fazer isso, no momento em que fica claro que ele não fez isso, não é só assim, ah, tá vendo, a gente falou, não, é uma porcaria que a gente tenha falado e acertado. Por quê? Porque a gente podia ter tido uma outra manifestação dele no sentido da radicalidade. Então, esse momento de crise traz para a gente a perda das ilusões. Agora, esse eventual tudo que ele fez pelo Brasil, eu acho muito pouco, Rômulo. Ele não deu aquela alavancagem que podia ter dado para mínimas lutas dos trabalhadores. Eu falei aqui 3 semanas atrás, 2007, o Luiz Marinho, ex-presidente da CUT, essa CUT que está agora no palco com o Maia e todos os traidores da classe trabalhadora, no governo Lula, cobrou uma dívida da Interfibra, fábrica ocupada em Joinville, e mandou a polícia bater naqueles trabalhadores. Não mandou bater na dívida do Itaú, não mandou bater na dívida da Varig e nem de outras grandes empresas. Isso é imperdoável, meu Lula. Isso é imperdoável. O fato dele ter conseguido o apoio desses trabalhadores para a sua eleição em 2002 para 2003, ter prometido a estatização, pelo menos daquela única,
estatizar uma. Veja, o Brizola, nos anos 50 e 60, estatizou uma multinacional estadunidense. Isso é estatura de político. Essa estatura que o Lula não teve. Não adianta ele querer vir atrás da Era Vargas, elogiar parcialmente, né, sempre com um senão, o Brizola, quando ele está prestes a ser preso. E quando sai da cadeia, é a mesma coisa que assim, aquele Lula livre, né? Que ele foi solto, mas não está livre, continua um Lula livre que não aparece, quase envergonhado, entendeu? Por que não botou o Lula livre nesse cartaz da CUT, então? Na frente da cara do Toffoli, na frente da cara do Maia. Por que não faz isso, entendeu? Então aqui é um outro cara que eu vou detonar também, é o Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante foi o responsável, segundo a Veja, eu li na Veja, né? Fui checar em outras fontes, parece que está correto. O Aloysio Mercadante foi o responsável por formalizar o convite a quem? Quem? Do PSDB? Governador Dória, São Paulo, para estar numa mesa de debate do famoso evento que o PT está organizando com outros partidos de esquerda para discutir o pacto, né? Aí, digamos assim, que passa pelo enfrentamento da questão do Covid, onde tem lá o Rui Costa, do PT da Bahia, o Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, o Renato Casagrande, do PSD do Espírito Santo, e quem vai compor a mesa e sentar junto com esses caras? Dória. Quando questionado por um jornalista da Veja, o Mercadante descaradamente disse o seguinte, abre aspas, debater ideias é fundamental para a convivência democrática. Eu pergunto, onde estava a convivência democrática quando o Dória foi o primeiro a dar o apoio quando o Lula é cercado lá em Congonhas? Eu que não sou petista e que estava evidentemente infeliz com a prisão dele, né, porque eu sei o que significava isso no país, mas pelo ato e forma da própria versão petista, bom, onde é que estão esses caras? Quer dizer, eu não vejo os petistas que defendem o PT e o Lula dar um esporro nesse Mercadante com essa frase. Se o cara diz assim, não, é que ele é governador, está fazendo lá o que tem que fazer em São Paulo, a gente teve que chamar, mas nós temos a maior diferença com ele e tal, não. Não, as aspas são, debater ideias é fundamental para a convivência democrática. Então, Angélica, só uma observação sobre isso daí. Eu fico com pena, né, do militante do PT nesse momento, porque é estimulado no militante uma certa esquizofrenia, quase um dilema hamletiano. Esse pessoal não tem essa confusão mental no Mercadante. Ele sabe os sinais contraditórios que eles vão dando ao longo do tempo. Agora, na base, por quê? A gente volta àquela discussão. Foi golpe ou não foi golpe? Até vocês estão contrários que seja uma continuidade. Mas, enfim, a gente não vê um golpe no PT, até porque o PT contribuiu muito. A gente vê na Dilma, principalmente no governo Dilma, a gente vê um golpe no Brasil, golpe transnacional no Brasil, naquela modalidade híbrida. Mas essa história, né? Foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe. Mas eles vão e falam, mas convivência democrática, tem convivência democrática em golpe? As instituições funcionam normalmente ou não? A gente está ou não está na democracia? A gente está ou não está na institucionalidade? Então, é estimulado uma esquizofrenia que é muito problemática, Angélica. E você lembra que eu falei aqui nos programas atrás também, mas quero repetir para quem não pôde estar naquele momento, que eu tinha vivido para ver o Dória dizer que apoiava o projeto Renda Mínima de quem? Do Suplicy. E aí eu disse assim, eu tenho certeza que não foi o Dória que se esquerdizou. Ou seja, a bandeira direitista, não é nem reformista do Suplicy a vida inteira, aquela figura dele, né? Aquela figura lenta, aquela figura, né? Que parece que está pondo ali todos os panos, tá pondo todos os panos na conciliação de classes, entendeu? Então aqui, com o perdão à expressão alta dessa, vamos dizer, desse ódio de classe que eu estou expressando aqui, acho que ódios de classe são importantes, né? Acho que tem que ter verbo, tem que ter sangue, tem que ter vida, nós não somos barata tonta nessa história. Tá no lugar certo, né? Tá no lugar certo, vou mostrar que não tem sangue de barata. Aqui o duplo expresso, teve outro dia que eu falei assim, vamos tomar o seu duplo expresso vendo o duplo expresso. Né? E aí um monte de gente me escreveu, olha, eu tomei mesmo um expresso na hora que eu tava vendo não sei aonde, né? E aí foi legal, porque a gente tá aqui num duplo expresso, né? E, ultimamente, eu queria, então, retomar uma questão para denunciar ainda mais o que significa a insuficiência e agora a vergonha, a explicitação. É mais ou menos assim, né? Nem todos esses caras ali no palanque tirem a roupa e fiquem pelados, né? Quer dizer, ainda assim, né, você não teria como salvar nesse exemplo ridículo que eu estou dando do ponto de vista mesmo do que é já ridículo eles estarem ali naquele palco.
E eu acho que, então, hoje é uma cisão. Quer dizer, não dá para não caracterizar essa cisão. Você veja, Rômulo, eu estou no maior esforço aqui, outros companheiros aqui do programa, companheiros da Revolução Brasileira, né? Tentando achar qual é a tática num momento tão grave. Tentando pegar a teoria e traduzir para o aqui e agora, que acho que é a nossa função. Não dá para ficar lá nas alturas, nas esquizofrênicas da teoria, sem poder estar aqui, né, na Revolução Brasileira, no espaço daqui. Então, eu, às vezes, não consigo ver o nosso chat do programa. Logo em seguida do programa, ele demora um pouquinho para entrar. Verdade. Eu estava lá dando uma revisada nos chats, porque tem sempre alguma pergunta que os expressionautas fazem para responder. Então, eu vou responder uma bem antiga, que acho que é muito apropriada para o dia de detonar hoje, esse 1º de maio pelego, que é o seguinte: quando eu falei das fábricas ocupadas, né, o pessoal ficou com uma dúvida sobre o que era economia solidária, cooperativa, e o que era ocupação de fábrica. E ficaram curiosíssimos de saber o que era aquela empresa Petrocasa, que foi formada. Eu vi essa pergunta, é verdade. Então, e aí bastante, depois no Messenger me escreveram, eu falei assim, bom, na hora certa no programa eu vou esclarecer. Por quê? Porque se essa configuração dos trabalhadores no Brasil tivesse tido uma Petrocasa maior que a da Venezuela, porque a Venezuela, como 5º lá produtor, né, de petróleo, se eu não me engano, pelo menos era em 2007, né, não sei se ainda está nessa posição, e nós aqui, Rômulo, que temos o pré-sal, tínhamos, né, que temos a condição de fazer coisas maravilhosas, isso até que você estava falando para o Mário Maestro, essa dimensão continental do Brasil, o que uma revolução brasileira poderia fazer num tamanho de continente desse, né? Então eu vou trabalhar bem rapidinho essas duas coisas para fechar. Afinal, Angélica, foram os gringos que falaram, para onde vai o Brasil, vai a América do Sul. Então, até no caminho da internacionalização da Revolução, Mário Maestro, precisa da Revolução Brasileira. Vamos lá, ele está lá ouvindo a gente agora e com certeza vai comentar aqui com a gente. Olha que legal. Então eu vou dizer assim, o que é o símbolo da Petrocasa, que eu vou pegar aqui para explicar o que o governo Lula podia ter feito aqui. Mas assim, ó, feito de um jeito que nem o Chaves, com todas as dificuldades em Caracas, o Chaves com todas as dificuldades de dar apoio a trabalhadores de origem indígena, que foi para isso que foi montada, e o projeto era da Flascon Sumaré São Paulo, o projeto era da Interfibra, o projeto era da Cipla, essas três extraordinárias. Nós temos que prestar 500 milhões de homenagens aos trabalhadores que sustentaram no duro, hein, porque não é fácil ocupar uma fábrica, não é você ser dono da fábrica, você ocupa, né? E aqui eu tenho que dar duas porradas depois no que é economia solidária e o que são os ultra-esquerdistas falando que não pode lutar pela estatização porque o Estado é da burguesia. Ah, legal, né? Morreu Neves, até aí. Então, a questão da Petrocasa. É aquela falácia, Angélica, enquanto não resolver tudo, não pode resolver nada. Exato, Ramos, olha aí, eu gostei dessa frase sintética, esse bate-bola nosso aqui, pelo seguinte, né? Porque enquanto você não resolve tudo, não pode resolver nada, no aqui e agora, quando a gente pensa, então a gente está comprometido com um processo revolucionário que está em curso, porque tem uma contra-revolução em curso. Quer dizer, aquela frase que a gente repete aqui, e eu tenho tentado o máximo possível torná-la mais concreta para todo mundo. Então, quando o expressionauta ficou curioso com o Petrocasa, a Petrocasa foi o seguinte, ó, 2 minutinhos. Uma empresa que foi montada como uma iniciativa do governo bolivariano, do Hugo Chávez, em 2007. Quando ele toma posse, quando ele retorna ao governo. Ele estava lá em fevereiro de 99, né, conduzindo a Revolução Bolivariana. Em 2007, em janeiro, ele toma posse. E essa iniciativa teve como parceiros, então, as três que eu já falei. Não vamos esquecer, hein? Flascon, Cipla, Interfibra. Flascon, Sumaré, São Paulo. Cipla, Interfibra, Joinville. Ele era destinado, né, a construir esse projeto, essa empresa, a construir casas de plástico, né, os polímeros, né, que vem ali, destinadas a comunidades indígenas do país. E as casas eram de policloreto de vinila, o famoso PVC, um polímero termoplástico, as casas eram térmicas, muito resistente, olha só, reciclável de várias maneiras. O ecossocialismo não fala disso? Ô, ecossocialistas, falem disso, falem de fábricas ocupadas, de PVC e de casas populares, feitas dessa forma. Mas aí, Angélica, é um problema que não sai naquela revista gringa, Jacobin, não sai se falar de bolivarianismo. Não sai. Imagina, Jacobin, já tem esse nome por causa disso, né? E, bom, vamos reservar também a nossa crítica. O Nildo já deu uma porrada aí umas semanas atrás.
Claro, super. Então vamos lá, de várias maneiras reciclável e que em sua forma rígida é utilizado em vasilhas, em janelas e em encanamentos, mas que o Ministério de Comunicação e Informação da Venezuela naquele momento patrocinou como uma empresa para construir casas populares, baseada no quê? Nessas 3 empresas, por quê? Porque a Petrocasa era uma empresa mista com capacidade de produção de 18 mil unidades anuais. Imagine, 18 mil novas casas na escala, usando o jargão economista, de Caracas, da Venezuela. Imagina o que é isso no território brasileiro, Romulo. Imagina o que é um governo petista colocando a Minha Casa Minha Vida não para a burguesia desse setor, que ele correspondia na sua conciliação de classe, mas para essas fábricas ocupadas. A campanha que eu estou fazendo aqui há 5 semanas. Você sabe de uma fábrica do seu bairro que faliu, da sua cidade? Escreve lá no Messenger do Duplo Expresso. Olha, boa isso aí. Aliás, eu peço até que coloquem, sabe onde, Angélica? Porque a gente consegue ter um controle melhor, já que tem esses anjos que são os administradores que me ajudam. Lá no grupo do Duplo Expresso no Telegram, olha só, aqui... Pode ser. Ó, tá aqui o grupo, ó, manda lá, vai lá, entra, o link tá aí na descrição do programa. Tem o canal, né, que é aquele onde a gente divulga o material, é esse aqui. Então é para você receber, unilateral, mas tem um lugar onde você pode fazer as suas contribuições, que é o grupo. E se você tiver alguma dica de pauta, inclusive informações a prestar, como essa que é pedida pela Angélica, e eu secundo, reforço o pedido dela, manda aqui no grupo, ou também Messenger, enfim, qualquer rede tá valendo pra gente poder ilustrar essa discussão, Angélica. Eu queria destacar essas 3 redes. A rede do Telegram do Duplo Expresso, que é aqui que a gente está falando, chamando. A rede da Revolução Brasileira, que sei que o... Vocês têm canal no Telegram da Revolução Brasileira? Não, eu acho que não. Gisele, cadê esse canal? Gisele da RB, cadê esse canal no Telegram, hein? Eu não vou dizer que não tem, porque vai que tem, aí ela vai me dar bronca. Olha, vou ficar olhando aqui se ela manda no WhatsApp. Vou dar uma mensagem para ela agora, perguntando, a gente já dá o link aqui. E também, né, nessa nossa... Né, no meu Messenger aí, que claro, tem muita gente que conversa direto comigo no Messenger depois do programa, no Telegram do Duplo Expresso e na página da Revolução Brasileira, ou no Messenger da Revolução Brasileira. Por quê? Porque a gente está querendo ser alimentado em todos os lugares do Brasil, em que cidade tem uma fábrica já falida ou em processo de falir. Porque, né, nós podemos começar aí juntos, né, Romulo? E aquela coisa que a gente falava aqui, que o Nildo falou e você reforçou quando você dava os exemplos concretos. Se não tem, vai ter, gente. A onda de falência e quebradeira vai ser enorme. Não, elas estão anunciadas. Né? E não vai durar só uma recessão, vai durar anos. Então, isso vai acontecer. Então, nós temos que transformar a falência de uma fábrica numa oportunidade de você ter. Não é acreditar que uma ocupação de fábrica resolve a vida, não significa. É muita luta, é muito duro. E também o que pode significar quando o governo que a gente teve, que poderia ter sido mais do ponto de vista popular ou representativo dos trabalhadores, não foi, que é esse exemplo que eu vou só terminar rapidinho de falar da Petrocasa. Então veja como é que é, isso que eu queria explicar. A Petrocasa, para mostrar que é possível, sabe, Rômulo, e não é tão difícil, tinha em torno de 1.300 funcionários para fazer isso. Olha, pouquíssimo. Hoje deve precisar de menos ainda, isso era em 2007, né? A Petrocasa, então, era essa empresa mista, com capacidade para produção de 18 mil unidades anuais, com aquele escopo que ela tinha, por meio de um kit, olha que legal, de 18 peças para a construção de uma casa de 70 metros, bem maior que a minha aqui. Outro dia a gente ficou disputando quem tinha o apartamento menor, né, Rômulo? Que é pequenininho pra caramba. Então, esse é maior ainda, né? Uma casa de 70 metros quadrados, 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala e copa. É mole ou que mais? Não, Minha Casa Minha Vida, como é que era, tá? E essa casa, você depois, quando você for mudar de território, você leva a casa junto, Rômulo. Leva a casa, porque você desmonta os 18 quilos. Não é extraordinário? Então, com esse sistema da Petrocasa, o custo final das moradias de PVC era baratíssimo. Então, barateava a casa própria, era 50% nos cálculos da época menor que o de uma casa edificada com materiais tradicionais e entregava a chave em 10 dias. Uma parte disso eu já tinha falado no programa, mas eu não tinha explicado há 4 semanas atrás como é que era especificamente a Petrocasa, o kit com 18 peças, né? Foi feito e entregue esses 18 kits desse projeto. Casas na Venezuela, no povoado rural, inicialmente, onde foi o projeto piloto de São Francisco de Iruane, no estado de Bolívar, no sul do país,
e nessa etapa ela beneficiou 27 comunidades indígenas no país. E os nossos indígenas aqui no Brasil, hein, né? Será que não dava para ter feito algo? Não tem uns governadores do PT aí no norte, né? No Nordeste, umas coisas assim? Não teve já, né? Com muito mais ênfase. Exato. E depois mais 910 casas de PVC no estado de Carabobo, que já era mais o norte, o centro-norte venezuelano, né? E o ministro Fernandes, na época, declarou assim, olha que lindo isso, o sistema revolucionário de construção de casas utiliza recursos vindos do petróleo. É hora de o petróleo ficar aqui e de os povos originais de nosso país se beneficiarem do projeto. Já pensou o Lula falando uma frase dessa? Ao invés de estar vendendo o nosso pré-sal e fazer o que o PT fez com o pré-sal? Então, por isso que, por mais que o tudo dele, né, possa ser algo para o país, ele é nada se comparado com o que podia ser feito. Isso a gente não pode perdoar, porque gente morreu por causa disso. Eu concordo com você, mas eu só vejo o seguinte, eu acho que a gente tem aí um viés de retroatividade, porque, bom, eu não sei, você fala, não, ele sabia que dava para ir além. Talvez ele pensasse assim, ele não anteviu que ia chegar esse momento que não dava mais a conciliação. Então ele achou, e também, Angélica, uma questão, eu ia até comentar isso, sempre faltou no PT, tem um artigo maravilhoso publicado no Duplo Expresso sobre isso, deixa eu ver se está aberto aqui, que faltava algo que sobra em vocês da RB, que é uma âncora ideológica, não precisava ser a âncora ideológica da RB, mas uma âncora ideológica, então que dissesse o seguinte, para você sentar aí, até para fazer a concessão, vocês são contra a conciliação e a concessão, mas você tem que saber o que é a sua pauta para você poder dizer, isso aqui é uma concessão, então eu vou pegar essa outra aqui em troca. Quando você não tem, quando é uma coisa fluida, e inclusive ao longo do tempo no PT foi ascendendo da burocracia partidária, e aí isso vai ter expressão também de quem vai ser apresentado à eleição, as pessoas que menos tinham âncora ideológica, eles viraram os campeões do tripé macroeconômico do Fernando Henrique, entendeu? Então assim, e sem que fosse concessão, eles acreditaram, Angélica, não é concessão, eles acreditavam no tripé macroeconômico, não é assim, olha, eu vou te dar o tripé macroeconômico, mas em compensação, isso aqui eu vou fazer. Não, eles acreditavam no tripé econômico, eles acreditavam no republicanismo de você dar independência ao Ministério Público, a castas não eleitas do Estado, entendeu? Eles acreditavam, a questão de autoridade, eles acreditavam, então, se fosse concessão, não sequer foi concessão. Eles acreditavam, Angélica. Então, por isso que o Lula falava tanto de poder de barganha, não é isso? Até as greves do ABC eram poder de barganha para alguma coisa. Nunca foi para a superação, para aquilo que podia ser uma transição capitalista, tudo bem. Mas você acredita que se isso, pelo menos, imagine que no poder da desindustrialização promovida pelo ajuste fiscal, mas com a potência industrial que o Brasil já vinha desde a era Vargas, muito diferente da situação da Venezuela, muito diferente. A Venezuela nunca teve isso. E o Brasil teve. Você acha que o Lula na presidência, eu não vou cobrar da FHC, eu não vou cobrar do Temer, muito menos, né, do Bolsonaro, vou cobrar daquele que se colocou como um governo popular. É nesse sentido que a crítica de esquerda à esquerda, né, ela é algo que é importante. Não, mas isso que eu te falo, a sua crítica, ela é correta, mas ela tem a correção. Tudo bem, vocês fizeram a crítica, ela já era correta quando foi feita. Mas hoje em dia, o diagnóstico, acho que generalizado, acho que quem está aqui, vê como correta a crítica com esse viés de representatividade, de retroatividade. Porque assim, realmente, a conciliação desembocou aqui. Mas assim, é que eu falo para vocês, eu falo para o Nildo, vocês têm que ter paciência e cuidado para não traumatizar, porque vocês chegaram a um diagnóstico precocemente, então vocês têm que ter a paciência com a galera aí. Sexta-feira, foi. E aí você faz aquela brincadeira do relógio e tal, mas o relógio está parado na hora certa, faz um tempo. Pois é. Aí, olha só, o artigo aqui eu faço a referência, fica a recomendação de dever de casa para quem quiser ver depois, é esse aqui, ó. Golpe do judiciário e invasão americana. Por que o PT não dá nome aos bois? E é uma pessoa que acompanhou de dentro a formação do partido, a ascensão dessa burocracia amorfa, necessariamente, premiada por ser amorfa do ponto de vista ideológico, sem um ancoramento, e aí eu coloquei o pseudônimo Getúlio de Moura Prebes, que é uma pessoa, né, não é revolucionário marxista como a RB não, Angélica, é um nacional desenvolvimentista, trabalhista, identificado com varguismo e mostrando por que não foi concessão. Realmente o pessoal acreditava no tripé, acreditava no republicanismo, Angélica Lovato. Porque eu vejo que tem muitos autores que nós, na Revolução Brasileira, valorizamos e que não eram marxistas. André Gunder Frank não era um marxista. O próprio Darcy Ribeiro não era um marxista. O pessoal fica até meio assim quando eu falo isso, mas ele não era. Ele não se colocou dessa maneira. E, no entanto, não é um autor extraordinário que pode nos dar muito, o Gunder Frank. Então, também nessa visão que a gente coloca do diagnóstico, né, nós temos o quê?
uma hipersensibilidade para tudo que possa ajudar nesse processo. Então é aí que a gente não é aquele ultra-esquerdismo, aquela doença infantil do comunismo, como o pessoal diz. A gente está sempre muito comprometido com o aqui e agora. Eu acho que isso está ficando muito claro, porque tem um pessoal que ainda continua esperando lá em Júpiter o negócio. Não, acabou o meu tempo, né? Agora eu vou assim aqui ficar estudando o Lukács, vou ficar estudando o próprio Marx, vou ficar estudando... Agora vocês façam alguma coisa. E eu quero aqui dizer a diferença entre o que é Revolução Solidária, Revolução Bolivariana e Revolução Brasileira, ou seja, fechar com isso, né? Fechar com isso porque é a porrada final. Primeiro dizer o seguinte, que essas casas da Petrocasa foram construídas até em Cuba, e sabe ao que elas resistiram em 2012? A passagem do furacão Sandy. Olha só. Você sabe que eu tinha essa informação, mas eu tinha esquecido, e para preparar o programa de hoje, estava lá lendo uma série de coisas nessa madrugada, e falei assim, isso daqui eu tenho que falar no programa, porque ela é a alternativa barata, térmica e a prova de furacões. Incrível. Fala a verdade, isso é incrível. Né? Lembrando lá que em Santa Catarina, do nosso querido Nildo Urix, anda tendo uns negócios que o pessoal diz que não é furacão, mas é igualzinho, o resultado concreto às vezes é igual, aí, de cada 5 anos tal, tem umas coisas dessa lá. Tem que tomar maior cuidado, que temos muitos revolucionários, né, presentes ali. E aí, meu caro, eu fecharia com isso, ou seja, existe aí, né, uma camada da filosofia uspiana, inclusive está no meu partido, também é duro, viu? Defendendo essa ideia de revolução solidária, que nada mais é do que descaracterizar a ideia de revolução, e que acabou o Boulos e a Erundina pegando isso, e agora, veja, os caras que fazem revolução solidária, cuidado, e pregam revolução solidária, sentam num palanque com Maia, com Toffoli e com FHC. Toma cuidado, eu tenho que dizer isso, eu não posso deixar de registrar. E quem está defendendo uma revolução bolivariana, pátria grande, tem gente que fala, pátria grande, que coisa mais demodê, decadente, decadente, demodê, como é que é? Você está expressando sua ignorância. Ignorância aqui não no sentido pejorativo, no sentido de ignorar o que é o Bolívar, o que é a libertação nacional aqui na América Latina, e o que é o Bolívar e a Revolução Bolivariana. E aquilo que a gente se inspira como Revolução Brasileira. Bom, se dá para fabricar uma casa que até a prova de furacões desse modo tão fácil, entre aspas, né? O Chaves deu apoio, então, quero registrar aqui, a essas 3 fábricas brasileiras, era governo Lula. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, né, que os brasileiros pediram e receberam ajuda do presidente Chaves, e pediram esses mesmos brasileiros e não receberam ajuda do presidente Lula no seu próprio país. E esse evento eu tinha manifestado aqui, o Chaves ainda não tinha retornado, foi em 2005, mas ele estava em Caracas, esteve presente, botou um boné brasileiro junto com esse nosso pessoal da Flasco, Cipla, Interfibra e outros representantes que estavam lá no primeiro encontro latino-americano de fábricas recuperadas por trabalhadores, que eu falei há um mês atrás aqui, estou só relembrando. E adivinha quem a Venezuela peitou? A Braskem. Queria tanto te dizer isso, Romulo. Por quê? Porque ela que era fornecedora em solo brasileiro para a Flasco e para essas outras 2 empresas de Joinville. Então, o que a Venezuela fez? Ela aceitou enviar um material em condições muito mais vantajosas para essas nossas 3 fábricas ocupadas do que aquelas fornecidas, né, pelos fornecedores brasileiros, com perdão da redundância. Onde você tem uma acionista minoritária, mas relevantíssima, chamada Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, 40% das ações do bloco de controle. A gente tem a Petrobras, o petróleo é nosso, tá aquele símbolozinho. Na Braskem, 40% da Petrobras. Na Braskem. E aí, o que a Venezuela oferecia? 1 ano de carência antes do primeiro pagamento. Olha só, para uma fábrica ocupada, onde os caras não têm dinheiro para pagar, e o Lula não podia ter feito isso? Poderia. Veja, isso seria um poder de barganha? Não, é tão pequena essa pequena no sentido do que significava para o governo e tão grande para o que significava para os trabalhadores, que o Lula teve o medo de que isso fosse grande para os trabalhadores. É que com a sua origem é imperdoável. Então, além do pagamento, outros carregamentos iam chegando vários carregamentos, todos a cada 3 meses, para 1 ano o pagamento depois. A contrapartida brasileira envolvia também, com isso eu vou encerrando, a transferência de tecnologia e conhecimento para a Venezuela. Porque era o quê? Era um projeto de construção de uma fábrica de casas populares feitas de PVC, né? E aí o Brasil também entregava um estudo sobre um projeto para fabricação de tubos epóxi para transporte de petróleo. Ou seja, fabricava as casas e esses tubos epóxi para transporte de petróleo. Então, as chamadas relações internacionais
não foram feitas de governo para governo. Não foi o governo Lula que fez com o governo Chaves. Foi o governo Chaves que forneceu diretamente para essas empresas, superou a Braskem, e aí começou aquele reclame que eu também digo hoje aqui para o expressionauta que está assistindo só hoje saber, mas que a gente demarcou também há 4 semanas atrás, que a Fiesp fez um documento, se organizou como empresariado para dizer: há uma ingerência indevida do governo venezuelano na democracia brasileira, né? No mesmo momento, olha, articulado, Fiesp e Luiz Marinho mandou a polícia bater nos caras da Interfibra em Joinville. Então isso é muito, vamos dizer assim, sintomático, exemplar de uma traição à classe trabalhadora que agora aparece na forma desse 1º de maio, repito, obsceno, indecente, vergonhoso, que nós temos que denunciar de todas as formas, e paralelamente a isso, não é só o denuncismo, né? Estou até voltando aqui para pegar essa última questão, não é só o denuncismo, né, Romos? Acho que é um pouco do compromisso aqui da gente dessa denúncia. Acho que era mais ou menos por aí, continuo aqui em São Paulo com muito medo da flexibilização que vai começar a ter a partir do dia 11 de maio, porque ontem o próprio Dória e eles todos lá na entrevista coletiva disseram: olha, caiu de 53% para 48% isolamento social em São Paulo, justo no momento do maior pico. Eles estavam desesperados ontem, chegaram lá os respiradores não sei de onde, que eles compraram, e eles ontem falaram claramente de um risco de colapso em São Paulo. Então, a gente está aqui no momento mais terrível. Acompanhei você entrevistando o camarada Mir. Tem muita risada. Mas aqui é o seguinte, aqui a coisa está... Angélica, eu vou ter que fazer uma pergunta. Ele é o seu tipo? Você achou que ele tem uma boa estampa ou não? Porque eu não sabia que ia ter esse apelo. O pessoal, teve vários me procurando no privado, mas qual é o Facebook dele? Gente, eu não peguei. Eu não sabia que ia ter esse interesse pelo camarada Miller, o representante da Suíça da Revolução Brasileira. Serei sucinta, não é meu tipo. É isso aí. Você viu que tinha uma lá que comentou embaixo, salvo engano é Vânia o nome dela, com V. Ela falou o seguinte, ela falou: não, eu gosto de mais velhos como o Nildo Urix. Marcou ele. Eu falei, mostrei na terça-feira e eu fui constatar depois. Ele ficou vermelho, sim, ficou vermelho, o Nildo Urix, Angélica. Nada. Mas olha, eu queria fazer uma última observação, né? Sobre o programa de ontem, né, da questão da originalidade, eu queria só dar um depoimento também aqui. Eu fui assistindo a prestação, não deu para ver tudo, mas eu vi um pedacinho de cada um, seus comentários no meio, né? E aí eu não sei se eu já te falei ou não, isso aqui é para a gente acabar ainda mais, né, sabendo que vários setores juntos têm que trabalhar por uma vida, né, digna e pelos trabalhadores organizados, né? Mas eu tive o meu pezinho na Igreja Católica, digo publicamente aqui, revelo, né? Foi na Teologia da Libertação, foi onde eu encontrei o marxismo, olha que paradoxal, né? Mas, evidentemente, fazia tempo que eu estava para te dizer isso, Romulo. Também carreguei meu crucifixo, que nem você tem aí, tenho foto, guardei as fotos, né? Porque é um momento importante da minha vida, é por onde eu descobri o que era lutar pela humanidade. Como você sabe, estou ali do ABC Paulista, Santo André, no bairro do Parque Erasmo Assunção, que era um bairro operário, né, importante naquele momento, era muito operário, aqueles ônibus que chegavam, né, com os trabalhadores nos turnos, meu pai nele, né, a gente lembra até daquele cheirinho, assim, da roupa dele, que vinha da fábrica, aquele cheiro de graxa, me dá até uma emoção, né, e foi na militância da Teologia da Libertação, então, contextos, né, que apresentavam Marx, daquele jeito da Igreja Católica, evidentemente, que é por onde, vamos dizer, você começa uma militância e depois você vê o limite da própria militância, né? Então, claro que qual que é o feminino de ateu mesmo? Ateia. Ateia, é feio, né? Mas, enfim, sou uma ateia hoje convicta, como você brincou aí no começo do programa. Mas é chata? Você é chata? Eu não sou cristão chato. Tem cristão chato, mala, e tem ateu chato eu tenho dentro de casa. Acho que não sou, né? Quer dizer, eu respeito mais, né, a religião de cada um, a crença de cada um, acho que a gente tem que construir juntos, então eu acho que, né, para ficar aqui uma demarcação, uma notazinha, né, legal, que eu acho que naquele momento a Teologia da Libertação, misturar religião com política é um perigo, né, porque também a direita faz isso
E você sai muito melhor, né? Você sai muito melhor. Exatamente. Eu combati demais o João Paulo II na minha militância, mesmo depois que eu já tinha me tornado ateia, né? Sim. E, de fato, reconhecemos, né, no que isso Olha, pode eu acho que se você não fosse ateia, você se juntaria a mim nas preces para o nosso Papa Francisco viver 200 anos, que nem aqueles lá de Gênesis, porque assim, falta tanta coisa para fazer pela igreja. E você vê que o programa de ontem teve um aspecto importante que eu aprendi muito também, até mesmo antes do programa começar. Você sabe que tem um equivalente no meio evangélico da teologia da libertação? Eu não sabia. Olha só, o Maber me colocou isso, né, pedindo que o pessoal mandasse contribuições, perguntas. Não deu tempo, Maber, mas eu vou fazer. O pastor Ariovaldo já falou que volta aí brevemente para nos relatar como é que está a iniciativa dele, importantíssimo. Olha, até deixei aqui aberto para mostrar de novo, que ele publicou lá na RBA, no site, ó, em tempos de pandemia e negacionismo, precisamos de um observatório dos cemitérios. Foi justamente vendo esse artigo dele, publicado no dia 24, que eu tive a ideia de chamar as demais lideranças religiosas para falar desse tema aqui no programa. Mas aí o Maber falou o seguinte, ó, a primeira coisa que ele perguntou, por que o pastor Ariovaldo saiu do Twitter? Eu vou perguntar para ele, o pessoal quer que ele volte, mas em segundo ele falou, ó, pede para ele explicar se existe relação entre a TMI e a teologia da libertação, e se sim, como ela se dá. Eu não tinha nem ideia do que é TMI, aí ele falou, ó, TMI é teologia da missão integral, em tese uma versão evangélica, entre aspas, da teologia da libertação. Aí eu perguntei, o pastor Ariovaldo é dessa visão? Aí ele falou, sim, ele era um dos principais líderes que encampavam essa visão. Não sei se ele ainda vê dessa forma. Isso falado de forma simplista, porque muitas vezes essa associação é feita de forma pejorativa pelos críticos. Basicamente, a ideia de missão integral é sair da igreja, o lugar físico, e atuar em todas as áreas da sociedade, com ênfase no social. De novo, simplificando, as bases da missão integral tendem a ir para a esquerda no espectro ideológico, e por isso são chamados pejorativamente pelos mais conservadores de petista, comunista, marxista, e por aí vai. Eu prometo, Maber, que na volta do pastor Ariovaldo eu pergunto isso para ele e cobro a volta dele para o Twitter. Angélica. Exatamente. Eu queria até te dar estoque, né, de que estava esperando um programa onde a gente pudesse dar estoques da minha militância antiga na teologia da libertação, porque eu acho que tem toda uma dose de humanismo também que as religiões têm, que é muito importante, e que a contra-revolução burguesa, né, ela acabou instaurando que é chamada de anti-humanista, né? Mas aí é evidente que a religião não contém o elemento de superação e de uma sociedade do capital. Então eu estou preparando para o próximo programa, ou daqui 2 programas, mais ou menos, essa crítica mais bem acabada a crítica a uma revolução solidária, que está baseada nessa ideia muito pobre de economia solidária, tá? Baseada desde a Rerum Novarum, que teve, evidentemente, um papel importantíssimo na história a favor dos trabalhadores, mas indicar, vendo, né, retrospectivamente, os limites da Rerum Novarum, os limites da própria teologia da libertação e o que ela foi importante, né? E aí pegar esse papo da economia solidária, que essa sim deitou e rolou no governo Lula, e mostrar esse limite. Porque aí o pessoal fala, pô, mas vocês criticam o Safato, vocês criticam o Paul Singer, e aí depois o André Singer, e não sobra para ninguém, não, sobra. A gente também valoriza muitos companheiros importantes, só que são menos famosos, né? E alguns a gente ainda está construindo, mas a gente faz a crítica que a gente deve fazer, não só, né, à direita, mas também desse ponto de vista à esquerda. Só um instantinho que vai acabar a bateria aqui. Bota aí o carregador, vou fechar o seu microfone para não dar eco. E eu queria falar o seguinte, Angélica, você prepara aí as suas considerações finais para a gente amarrar, mas ontem a gente conversava sobre a palestra que você fez na Universidade Federal de Santa Catarina, e falei, nossa, eu estou rezando para a conjuntura melhorar, eu rezando, né? É jeito de falar, mas também na prática, estou rezando para a conjuntura permitir a gente ter essas discussões que ficam represadas, mas de sair, por exemplo, do tema que você falou ontem, né, dessa questão do irracionalismo da pós-modernidade, você desce a lenha como tem que descer. Mas aí eu fico dividido também, porque eu falei, bom, mas a era da razão também, que deu essas ideologias tão importantes, mas assim, ela pressupõe o homem racional, e é racional peronomútil, é um racional defeituoso, é racionalidade ilimitada e tal. Aí a gente... Falta, assim, é uma discussão que tem o seu lugar, mas assim, é para quando a gente resolver o problema e tomar o poder na parte prescritiva. Mas eu quero saber, infelizmente, a conjuntura não deixa a gente falar dessas coisas, Angélica. Pois é, só um pequeno reparo, foi na Federal de Santa Maria. Santa Maria, tá certo. Eu recebi um convite, agradeço aqui publicamente ao Marcos Correia. Olha, aí, desculpa, aí eu vou falar uma sacanagem que eu soube no outro dia, né? O pessoal sabe...
de um certo deputado do Partido dos Trabalhadores dessa região aí que você mencionou, com que a gente tem conflito, né? Tivemos no passado, hoje em dia nem sei o que anda fazendo, já que voltou para a planície. Mas, já que você falou da Petrocasa e do Minha Casa Minha Vida, você acredita que foi feito um programa da Minha Casa Minha Vida para os funcionários, os funcionários técnicos e professores, corpo docente da Universidade Federal de Santa Maria, e que o financiamento lá, a questão toda, era negociada e intermediada no escritório político desse parlamentar, que foi líder do PT na Câmara, e intermediava, sendo intermediador comercial mesmo, para ganhar uma comissão em cima. Então, assim, é incrível. Opa. E a pessoa que me relatou isso, do meio universitário, falou, isso, não sabe de nada, mas o cara, assim, né, com laranja. Aliás, o primo falou, né, que o próprio primo era laranja, falou assim, mas é laranja, não, o cara é dono de Santa Maria e região, e vocês não sabem de negócios legais e outros informais, digamos assim, tal. Pra você ter uma noção da esquina dessa questão do cretinismo, já vai muito também não é cretinismo parlamentar, é a criminalidade parlamentar com a limitação da atuação estatal mercadista no Minha Casa Minha Vida, urbana, com a capitulação diante da agressão da burguesia e imperialista no Brasil. Isso explica tanta coisa. Então, você agora, falando de Santa Maria, lembrei desse nexo aí, Angélica Lovato. Aí, pessoal de Santa Maria, onde eu estive ontem. Pergunta para o pessoal lá, que os professores que você encontrou ontem sabem dessa história. Porque esse evento foi organizado pela Associação dos Pós-Graduandos da APG, né? E eles estão levando várias pessoas assim para discutir nesses tempos que não está podendo fazer palestra presencial. Então, fica esse registro, Rômulo. De fato, uma hora que a conjuntura permitir, a gente fala desse assunto, inclusive puxando para a conjuntura. Porque além da questão da racionalidade que você está aí ponderando, e aí a gente vai conversar, claro, é a questão do humanismo que é a mais importante, que ela instaura esse racionalismo, o anti-humanismo. E aí uma coisa não está despregada da outra. Você vai ver, vai dar um bate-bola, como sempre, muito legal aqui. Maravilha. Gosto muito. Maravilha, já está contratado. Aí é só uma questão de juízo administrativo, como é que é conveniência e oportunidade, assim, conjuntura, por favor, permita que a gente tenha essa discussão fundamental. Angélica, eu queria terminar o programa de hoje